Olá, meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Gregório Rabelo, mais uma vez estamos aqui na Tribuna Política para falar de assuntos que interessam ao Brasil. Hoje são 27 de abril de 2020. Meus amigos e minhas amigas, ainda agora há pouco nós tivemos uma entrevista coletiva do presidente da República saindo lá da casa dele, no Palácio da Alvorada. Ele e alguns ministros, onde reafirmou a prevalência do ministro Paulo Guedes como responsável pela economia. Isso, meus amigos, é bom para alguns investidores internacionais que acreditam na política liberal do ministro Paulo Guedes. Mas não esqueço que tem um projeto encabeçado pelo coordenador do governo, Braga Neto, tipo aqueles da ditadura militar, o chamado Plano Nacional de Desenvolvimento. O que é mais consentâneo com a nossa realidade, pois o ministro Paulo Guedes, mesmo antes do coronavírus, ofereceu ao Brasil um plano de desenvolvimento de guerrilha econômica, faz uma reforma aqui, outra acolá, como, por exemplo, a reforma da Previdência que foi feita, a reforma tributária, mais tarde a reforma de Estado, basicamente com o Pacto Federativo, que é muito distorcido. Que, aliás, nós não temos Pacto Federativo porque o Brasil tem uma federação somente no nome. Na prática, o Brasil é um Estado unitário porque a União Brasileira concentra praticamente a renda brasileira, todos os tributos praticamente. Os estados ficam dependendo praticamente do ICMS e os municípios do ISS, se eu não me engano. Meus amigos e minhas amigas, de forma que essa reafirmação de Jair Bolsonaro, dando a Paulo Guedes a primazia para administrar a economia, eu acredito que foi como uma pá de cal. Porque quem é que vai acreditar na palavra de Jair Bolsonaro? Se ele uma hora fala uma coisa, outra hora pratica outra. E agora, com a família, com filhos insulados pelas investigações, e com detalhes, seu Jair Bolsonaro, a Polícia Federal, por mais que você nomeie quem quer que seja, quem quer que o presidente goste ou não pode mais recuar nas investigações. O procurador da República, por outro lado, abriu processos contra o presidente da República. Ele vai ter que se dedicar muito nessa defesa, porque se chegar ao Congresso um processo de impeachment contra Bolsonaro, será aceito, porque ele já não tem aquela simpatia que tinha antes. O rei está nu. O rei está nu. O leão já mostrou os dentes.
e disse a que veio. Jair Bolsonaro é um predador. E se ele não tiver as presas a seu alcance o tempo todo, ele não sabe como se virar nessa Campina que é muito maior do que o Alcavango. Que é a vida pública política. Ele sempre teve suas encrencas. Até no exército, que ele idolatra, não avançou muito, teve que sair por causa do temperamento. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos com um presidente, eu digo até provisório, porque ele não se aguenta mais no poder. Pode cair por um processo criminal normal, ou pode cair por um processo de impeachment. Pois ele mesmo diz que não negocia nada. E lá no Congresso Nacional, se não negociar o que é legítimo, a negociação para os deputados e senadores, para o espectro político partidário da nação, isso é legítimo. E ele não concorda e por isso mesmo pode evacuar-se da presidência da República. Os inimigos por outro lado, estão esperando o momento mais adequado, mais oportuno para cravar seus punhais na pessoa dele, que já começaram na campanha, né? Ele que não dê bobeira, porque Rodrigo Maia é o presidente da Câmara e pode aceitar o processo de impeachment. E Rodrigo Maia é inimigo de Jair Bolsonaro, já demonstrou. Então ele não vai apunhalá-lo pelas costas, é pela frente mesmo. Isso na linguagem figurada. Mas aquele afago a Paulo Guedes dizendo que ele é o dono da bola, não é não. Eu não acredito, você não acredita e o povo não acredita. Ninguém acredita porque a movimentação dele tem sido muito irregular com relação a isso. Por outro lado, eu já falei em mídia anterior. Ele já deve ter um nome na cabeça. E esse nome eu acredito que seja Roberto Campos Neto. Ele mostra uma simpatia muito grande por ele. De modo que se ele resolver tirar Paulo Guedes, ele coloca Roberto Campos Neto. Que eu não sou contra, porque tem demonstrado ser uma pessoa equilibrada e competente. Mas a economia de guerrilha de Paulo Guedes está por um fio, está para cair. Porque eu acredito que ele será substituído brevemente. Anote isso aí. Eu já falei isso com relação a outros ministros. Ao Mandetta e o próprio Sérgio Moro. Agora que ele perdeu a timidez de demitir ministros, Paulo Guedes que se cuide. Paulo Guedes que se cuide. Porque ele já tem em mente, acredito eu, substituí-lo. E o nome seria, no meu modo de ver, Roberto Campos Neto. Meus amigos e minhas amigas, vamos caminhando em um terreno baldio, no campo administrativo e no campo político, porque
apesar de todas as virtudes que alguns acredito Bolsonaro ter, Jair Bolsonaro ter, acredito que nós caímos todos, inclusive eu que votei nele, numa arapuca. Principalmente compungidos pelaquela facada que ele levou. Que ainda surte efeito, porque ele demitiu Sérgio Moro, alegando também a inoperância dele na busca da investigação e a descoberta de quem foi que mandou matá-lo. Porque a gente tem certeza que teve alguém por trás. Aquele peão facínora, assassino, não teria carvão o suficiente para imaginar um assassinato do candidato à presidência da República. Foi mandado. Agora Jair Bolsonaro achava que Sérgio Moro deveria ter ido mais a fundo e descoberto quem mandou matá-lo. Até aí tudo bem, eu acho que ele, como presidente da República e que foi a vítima, eu acho que deveria mesmo saber, não só ele, mas todo o povo brasileiro. Mas Sérgio Moro era um cara mais envolvido com a questão da corrupção, não era muito com a questão criminal. Nem ele, nem seu Valeixo. Eu digo criminal de crimes contra a vida, como foi o caso que Jair Bolsonaro foi vítima. De forma que Mandetta foi vítima das suas próprias virtudes. Da mesma forma que Sérgio Moro também teve a sua decapitação do governo por sua qualidade, por suas qualidades. Não foi por seus defeitos. E Paulo Guedes, apesar de pouquíssimas virtudes, porque não apresentou projeto de Brasil. Projeto de Brasil é esse que o general Braga Neto apresentou. Esse sim, eu tiro o chapéu e respeito, que é um programa claro, de onde ele quer buscar investimentos do Estado para gerar emprego e acudir à economia nacional. É para isso que o Estado existe. Não é só para ajudar empresário, não. O Estado brasileiro pode sim, como foi, pode ser Estado empresário e pode colaborar e muito para o nosso desenvolvimento. Meus amigos e minhas amigas, de forma que nós anoitecemos, mas não vamos saber como amanhecemos. Porque na madrugada o governo funciona decapitando, cortando cabeças de pessoas do governo, retirando de cena, demitindo e até mesmo execrando. Meus amigos e minhas amigas, estamos avançando. Já foi um ano de governo. Agora nessa briga do coronavírus vai mais um ano ou mais. E assim nós não sabemos como vai terminar o governo Bolsonaro. Já disse aqui, e repito, que do jeito que vai, ele cercado de militares como está, acredito que fará até uma tentativa de golpe. Ou golpeará mesmo a democracia. Alegando coisas que só passam pela cabeça dele e do filho dele que sugeriu o retorno do AI-5. Meus amigos e minhas amigas, estamos diante de um dilema
de um xadrez político que até mesmo as melhores cabeças do Brasil e do mundo estão tendo dificuldade para decifrar. De forma que eu reafirmo que Paulo Guedes é a bola da vez, é o próximo ministro a ser demitido, e vamos aguardar, porque isso é quase que um fato, e vai acontecer, com todos os abalos que provocará. Eu tenho convicção de que Jair Messias Bolsonaro vai demitir Paulo Guedes brevemente, porque ele não suporta ter dado essa carta branca para Paulo Guedes. Ele não suporta. Ele é caudilesco, é uma pessoa que quer ter as rédeas na mão da forma que ele mesmo gosta de conduzir. Não teremos dúvida de que é assim. Tá aí os exemplos pretéritos. Não podemos olvidar. Temos, minha gente, muito ainda pela frente desse governo, e vamos pedir a Deus que ilumine a cabeça de Jair Bolsonaro e ele ilumine os sinais que deve receber para governar de forma racional o Brasil. Acredito que, de confusão em confusão, ele mesmo vai perder o cargo a qualquer dia. O que seria lamentável, mas ele mesmo provoca o abismo. Pode escorregar e cair. Meus amigos e minhas amigas, era isso que eu queria dizer e disse, graças a Deus. E retornarei em breve com outro assunto de interesse do Brasil. Se Deus permitir, em nome de Jesus.